Qual que eu começo, hein? Deixa eu pensar. Vamos começar com Bíblia Etíope, talvez? Targum? Vamos começar pelo Targum, né? Que já falaram aí no chat sobre o Targum Onkelos. O que que são os Targumim? O que que é um Targum? E por que que eu não falei sobre isso no vídeo sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia, que foi o vídeo da semana passada? Ou dessa semana, né? Semana passada, domingo é o primeiro dia do mês, da semana. O que que é um Targum? É o seguinte, é que em certo momento ali da história do judaísmo antigo, os judeus, em várias partes do mundo, inclusive, os judeus ali da região dos antigos reinos de Judá e Israel, e também, né, então ali no Levante, né, na Palestina histórica, e também os judeus da diáspora, principalmente ali na Mesopotâmia e tal, começam a perder o domínio e o contato com a língua hebraica. Eles começam a falar, né, e utilizar principalmente o aramaico. Depois a gente pode até falar, depois que eu falar do Targum, sobre o aramaico especificamente, né? Por que que isso acontece, o que que é o aramaico. Mas para ficar no Targum aqui antes. Então acontece esse processo em que o hebraico vai deixando de ser a língua fluente ali desses judeus, só que as escrituras judaicas, as escrituras hebraicas, são ainda em hebraico. E isso faz com que seja necessário uma tradução dos textos hebraicos e uma explicação, também um comentário a esses textos, porque a própria cultura, o contato com a cultura, com a história do próprio povo, foi também meio desgastada por essa aculturação, digamos assim. Então era importante que o texto fosse passado para uma nova língua e pudesse ser compreendido por um público que não pegava todas as referências ali que os textos fazem. Então, por isso, deu-se início a um hábito ali de fazer essa exposição traduzida, comentada e ampliada dos textos das escrituras judaicas no aramaico, e isso é o chamado Targum. Targum é uma palavra em aramaico que significa interpretação, comentário, exposição, tradução, né? Uma palavra que abrange todos esses sentidos. Então, isso é um Targum. E inicialmente os Targum, ou os Targumim, eram orais. Então, simplesmente você tinha o expositor fazendo essa tradução e esse comentário para o público, a partir das escrituras hebraicas. E era proibido que a tradução fosse registrada, fixada em texto escrito. Só que mais para frente na história, por volta ali do primeiro até o terceiro século depois de Cristo, acaba que vários dessas exposições são registradas na forma escrita, vencendo aí contornando nessa proibição ou simplesmente suspendendo essa proibição. E aí você passa a ter os Targum, os Targumim, na forma escrita. E aí você tem, por exemplo, o Targum Onkelos, que é um Targum que traduz para o aramaico e comenta a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e você tem o Targum Yonatan, por exemplo, né, que é o Targum de João ou de Jonatas, que é um Targum que comenta e traduz para o aramaico os profetas, né, a parte ali da Tanar, né, a Tanar é a Bíblia hebraica, que consiste na Torá, os 5 primeiros livros, o Neviim, que são os Neviim são os profetas, né, que vai de Josué até os 12 menores, né, Jonas, Abacuque, etc., e os escritos, né, os Ketubim. Só que esses escritos não existe nenhum Targum realmente autoritativo, né, que seja considerado, que tenha grande reputação, seja muito recomendado. É mais realmente a Torá e os profetas que têm esses Targumim com essas traduções e exposições. Então, isso são os Targum. Então, por que eu não coloquei isso no vídeo lá sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia? Porque os Targumim, não são propriamente uma Bíblia. Eles são traduções de seções da Bíblia com paráfrases, com ampliações, comentários e coisas do tipo, né? Então não coincide exatamente com os textos bíblicos, não são considerados efetivamente exemplares de textos bíblicos. Eles ajudam até quando se faz uma avaliação dos manuscritos, por exemplo, bíblicos, para entender qual que pode ser mais fiel ao original, ou coisa desse tipo, qual que é mais constante, como entender uma certa passagem num texto hebraico que é mais ambíguo, aí se utiliza muito esses targumim para fazer esse tipo de estudo. E também os Targumim são muito importantes na tradição rabínica judaica. O próprio Talmud, né, que é o livro principal assim da tradição, o conjunto de livros principais, né, conjunto de textos principais da tradição rabínica, recomenda a leitura dos Targumim, né, principalmente esses, né, o Targum Onkelos sobre a Torá e o Targum Yonatan sobre os profetas, né? Então, isso basicamente são esses Targumim. E o mais antigo que a gente tem, eu não lembro exatamente a data, né? A gente tem registros de que realmente esses mais autoritativos começam a surgir no século II, terceiro depois de Cristo,
Mas em termos de materialidade, qual que é o Targum mais antigo? Deixa eu ver se eu separei essa informação aqui. Não encontrei essa informação. Qual que seria, materialmente falando, o manuscrito mais antigo que contém um Targum? Mas é isso, né? Isso são os Targum, por isso eles não entraram no vídeo, porque não são propriamente manuscritos da Bíblia. Mas é interessante falar sobre eles, né? Eu posso até mostrar, inclusive, aqui. Deixa eu mostrar aqui um. Porque algumas Bíblias hebraicas elas trazem o Targum também ao lado para que a pessoa faça a leitura dele também e comparações e faça uma leitura do texto hebraico acompanhado pelos comentários ali dos Targumim. Então aqui, por exemplo, né? Isso aqui é uma página, né? De um Targum. Mas a gente tem que ver, deixa eu achar aqui uma Bíblia em hebraico com os comentários. Provavelmente é isso aqui, né? Aqui o texto maior geralmente é o texto hebraico propriamente das escrituras e aqui ao lado os Targumim. Deixa eu achar. Aqui, ó, esse aqui com certeza é. Essa parte aqui do lado de fora do texto é o Targum e a parte de dentro é o texto que ele está traduzindo e comentando, né? No caso aqui, como está em hebraico também, só comentando, mesmo ampliando e fazendo essas paráfrases. Muitas vezes, inclusive, as interpretações dos Targumim são bastante alegóricas, né? Seguindo a forma de interpretação corrente ali no período em que eles são produzidos, é muito comum a leitura não literal dos textos, mas uma interpretação que vai mais para o lado das alegorias, né? Então, basicamente, esses são os Targum ou os Targumim, né, no plural. E o Gustin Gomes pergunta aqui, Henrique, mas o Targum, sendo uma tradução, mesmo que antiga, não seria um documento bíblico aceito? Então, aí essa questão, né? Qual que é, o que que a gente vai considerar de fato um manuscrito bíblico? Porque ele não pretende ser isso. Ele não pretende ser uma reprodução das escrituras hebraicas. Ele é uma tradução, expansão, comentários, paráfrases do texto das escrituras hebraicas, né? Então, por exemplo, o Targum não é utilizado liturgicamente por nenhum grupo. Aliás, tem um grupo, se eu não me engano, no Iêmen, que usa os Targumim, liturgicamente, nas cerimônias mesmo, né? Na leitura solene do texto. Mas a maioria esmagadora assim, dos judeus hoje não utilizam o Targum de forma cerimonial. Eles leem a Torá, os Neviim, principalmente a Torá, né? Mas também o Neviim e Ketubim, né? O resto da Bíblia hebraica e usam o Targum principalmente num contexto de estudo, né? E de interpretação, mas não no momento ali, cerimonial de leitura do texto. Eu não consideraria o Targum como um manuscrito bíblico. E mesmo se fosse, né, mesmo se os Targumim que a gente conhece fossem considerados textos bíblicos, eles seriam do terceiro século depois de Cristo. E a gente tem exemplares de livros bíblicos mais antigos do que isso. Por exemplo, o grande rolo de Isaías, lá dos manuscritos do Mar Morto, que data entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo. Então tem textos bem mais antigos que os Targumim aí em outras ocorrências, né?